Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui e hoje a gente vem trazer alguns pontos importantes de eventos que aconteceram nessa sexta-feira pela manhã, tá? O John Testor e a ação contra, na verdade, a Iconic Sports contra John Testor, a Eagle. Uma ação que rolava no Reino Unido e que seria muito importante para definir o futuro de John Testor no Botafogo. Será que uma derrota para a Iconic Sports era a grande pergunta? Testor perderia parte das ações da Eagle e deixaria de ser acionista majoritário, tornando-se assim o elo mais fraco na Eagle Football Holding. Bom, John Testor perdeu a ação na Justiça do Reino Unido, mas essa derrota não é definitiva. John Testor já avisou que vai recorrer da decisão, mas a punição para John Testor não foi a perda das ações, a perda de ações. A punição para John Testor era aquela prevista em contrato, em que John Testor teria que recomprar as ações da Iconic Sports por um valor maior, com juros correção. Vale dizer que a Iconic prestou 75 milhões de dólares para a Eagle à época, o acordo não foi cumprido e John Testor teria que pagar em 90 milhões, mas os juros hoje daria em torno de 100 milhões de dólares. É o valor que John Testor tem que pagar à Iconic Sports, reavendo as ações e cumprindo com a determinação da Justiça no Reino Unido, mas como eu já falei, cabe recurso. Testor já avisou que vai recorrer, trouxe os argumentos de que vai recorrer porque não concorda com a decisão, tendo em vista ter sido induzido a ele. Isso aí é uma afirmação do John Testor. Com isso, o cenário ao que parece em relação à disputa societária não vai mudar muita coisa, tendo em vista que a comissão é em relação à recompra das ações e não à perda das ações, a recompra por um valor bem mais alto com os juros. Até a época vai ter recurso, até a época em que o recurso for julgado e se John Testor perder pode estar em torno do dobro, é muita grana. Mas ainda existem muitas instâncias e a gente nunca sabe o magistrado de um grau acima vai pensar. A gente tem o caso do William Arão, que é um exemplo, o Botafogo perdeu em todas as instâncias na primeira, na segunda. Quando chegou à última instância o Botafogo conseguiu a vitória sobre o William Arão, e ele pagou, e há pouco tempo a gente trouxe essa informação exclusiva aqui no canal Gigante Glorioso. Agora vamos ver como vai se dar, como vai se desenrolar essa ação entre o Eagle e a Iconic Sports, uma primeira derrota para John Testor. Mas a punição não é a perda de ações, então John Testor segue como acionista majoritário mesmo que perca também no recurso nessa ação do Reino Unido. Conversando com alguma pessoa especificamente, que está no dia a dia do principalmente sobre o que está acontecendo em 2025. E aí a gente também precisa dizer que a fala do senhor Jonas Marmelo, vice-presidente do Finanças da SAF, isso é importante, a fala dele foi importante. Porque ele dá uma garantia ao corpo de trabalhadores do Botafogo, aos próprios jogadores, de que não há problemas para fechar conta em 2025. Não há problemas para fechar conta em 2025. Quem falou isso espalhou uma inverdade. O Tyrone Wood já havia dito isso. E o Jonas Marmelo confirma hoje pela manhã essa questão de não há problema para fechar a balança, fechar conta de 2025. E não dá para planejar 2026, porque a gente está esperando o resultado esportivo. O planejamento de 2026 tem a ver com a colocação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Você vai disputar a Libertadores ou vai disputar a Sul-Americana? Então, o Jonas Marmelo dá essa tranquilidade. E também eu preciso trazer para vocês, receber esse retorno dessa pessoa muito confiável, que está dentro do Botafogo. E ela me disse o seguinte: Guilherme, o problema do Botafogo, na verdade, em 2026, não tem nada a ver com dinheiro. O problema está no Botafogo. O problema do Botafogo tem a ver com planejamento. A disputa societária afeta? Pode até afetar, mas ela não é um problema para o Botafogo em si. Ela é um problema para a Igor. Ela não é um problema para o Botafogo em si, porque além dos investidores que antes haviam procurado, como social, o Evangelos Marenax, que queria se juntar com o John Testor, caso o Botafogo realmente fosse para Igor Caimã, além desses, há uma procura intensa de outros investidores para investir capital no Botafogo em vários cenários diferentes. Acho que o próprio John Testor havia dito isso há uns 4, 5 dias, que mesmo que o Botafogo permaneça na IG, ou o Botafogo saia da IG, há investidores querendo injetar capital. E por que há investidores querendo injetar capital, se o Botafogo está nessa disputa societária, não está rendendo tanto no Campeonato Brasileiro e tal? Porque para um investidor, galera, como que interessa se está em quarto, se está em quinto? Como está a exposição da marca? A marca Botafogo hoje é uma marca mundial. A marca Botafogo hoje é uma marca falada.
Então, apesar do pífio resultado esportivo, a gente tem que falar pífio resultado esportivo, a gente ainda está disputando o Campeonato Brasileiro. Pela terceira vez consecutiva disputar uma Libertadores da América. Agora, a marca, ela está num lugar muito diferente de quando estava, quando o John Textor se comprou. A marca, ela está num lugar muito diferente de quando estava, mesmo quando o Motovlog foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. 2025 tem sido um desastre esportivo, nosso planejamento, mas em termos de valorização da marca, os investidores procuram o Botafogo, os investidores procuram o John Textor. Mas com a disputa societária, ainda não dá para dar nenhum passo à frente com a injeção de capital de fora, com a injeção de capital externo. O Botafogo não, a Eagle na verdade, não conseguiu fazer a IPO para entrar na Bolsa de Nova York e abrir possibilidade de novos investidores. Seria muito importante. Mas mesmo assim, ainda sem saber se continua na Eagle, se sai da Eagle, porque o John Textor não deixou isso muito aberto, o torcedor precisa saber o seguinte. O Botafogo em nenhum momento vai entrar em colapso financeiro, porque existe uma obrigação contratual para o futebol. E se isso não se cumprir, se a Eagle quiser se livrar do Botafogo, se quiser vender o Botafogo, se o John Textor não quiser vender o Botafogo, tem muita gente interessada. Agora, percebam uma coisa, se o Botafogo estivesse em um colapso financeiro, nosso colapso é outro, gente. A gente tá num colapso de planejamento, a gente tá num colapso de falta de inteligência, de quem elaborou o ano de 2015. É falta de inteligência. Agora, se o Botafogo estivesse ruim, o John Textor pularia do barco, gente. O John Textor, ele é um investidor, ele é um acionista, e não é um torcedor, ele seria o primeiro a vender, como o Ronaldo Fenômeno vendeu as ações do Cruzeiro. Não quero me estressar com isso, já ganhei 2 títulos, tô entregando, quem quiser comprar, compra e tal. Ele pularia do barco, mas pelo contrário, ele não quer pular do barco. Ele não quer pular do barco porque sabe que a galinha ainda pode viver muitos ovos de ovo. Dentro do cenário da Eagle, o Botafogo é a marca mais valiosa, é a marca mais valorizada. E quanto maior a procura, significa que o seu produto está valendo o valor de mercado do seu produto, ainda é muito bom. Esse é o feedback que eu posso trazer para vocês, que a marca Botafogo está sendo muito procurada. Agora, se o John Textor não vai continuar, se vai cair, tudo isso a gente tem que consultar as situações do Botafogo, nessas ações societárias, ações judiciais. No Rio de Janeiro, como a gente falou, ele já teve uma vitória na terceira vara, e na segunda vara empresarial também teve vitórias, mantendo o controle da SAF. Agora, o ideal é que essas políticas societárias, dentro da Eagle, se rindem. Vai ficar bem louco. E pague-se se tiver que pagar para a Econixport, pague-se. Recupere as ações, tira a Econixport da jogada e comecem a levar o trabalho mais a sério, que é isso que a gente quer. Botafogo, isso não quer que o John Textor toque essa desculpa. Botafogo, isso quer que o John Textor toque. Leve a sério o trabalho. Leve a sério. Conduza a gestão da SAF de forma mais satisfatória. Apenas isso. Fico por aqui. Minha próxima saudações alvinegras. Fui.